vamos explicar daqui a pouco, tá bom? Então, ela só é um aio. É só um tutor que nos ensina a vontade de Deus. E nós vamos manifestar essa vontade a partir do momento que cremos em Cristo e o Espírito de Deus é implantado dentro de nós, é derramado dentro de nós. No versículo de número 5, diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele continua, ele dizendo: vocês foram conquistados, salvos pelo quê? Se a lei ela condena e é o Espírito que vivifica ou que dá vida. Partindo mais adiante, no versículo de número 14, ainda no capítulo 3, ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então essa história da salvação se inicia lá em Abraão, no concerto, na aliança entre Deus e Abraão. E há uma promessa feita lá, dizendo que todas as nações seriam benditas na sua descendência. Ou seja, a própria palavra diz que não é nas descendenciais, mas na descendência. Deus está dizendo: a descendência que as nações serão benditas é na descendência que nasceria Cristo. Se Cristo é descendente de Abraão, da raiz de Abraão, Cristo é a promessa de salvação. E não através da lei, mas através da obediência e através da promessa. Então, no capítulo de número 14, o conteúdo da promessa de Deus a Abraão é definido como a promessa do Espírito pela fé. Receber o Espírito é ter a justiça, a vida e todas as bênçãos espirituais. Agora, vamos lá para o versículo de número 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quem é o medianeiro? É a lei. A palavra lei, traduzida do grego nomos, significa ensino ou instrução. O termo lei pode ser referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou qualquer mandamento do Antigo Testamento. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial do concerto mosaico. A respeito dessa lei, Paulo declara várias coisas. Entre elas, foi dada por Deus por causa das transgressões, a fim de mostrar ou demonstrar que o pecado é a violação da vontade de Deus e despertar os homens a verem a necessidade de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo. Embora o mandamento fosse santo, bom e justo, era inadequado, porque não conseguia transmitir vida espiritual e nem força moral. Por mais que a lei estivesse ali, ela não conseguiria, ela não dava força, não dava vida, não transmitia vida e nem força moral. Não é porque a lei existia que as pessoas tinham, como é que eu posso dizer? Tinham temor a ela, né? Tinham temor a ela, mas ela não transmitia a necessidade no homem de ter um Salvador. Paulo reforça dizendo que a lei é um medianeiro, né? Aqui no capítulo 3 e 4, Paulo vai falar que a lei é como aio. O que é um aio? Aio é um receptor, ou seja, é um tutor, é um instrutor. Ele mostra
a vontade do Pai para o Filho. E isso nós vamos entender aqui no capítulo 4, que diz: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Entramos no capítulo 4, com Paulo dizendo que a lei é como um aio, não serve para salvar, só serve para mostrar o perfil do Pai, o que o Pai deseja e o que o Pai não deseja. Então, a lei é um tutor que nos conduz à vontade de Deus e nos conduz à fé em Cristo, porque ela revela para nós que não dá para, por obras de nossas mãos, conseguirmos a salvação, mas só com a fé em Jesus. Porque o próprio Paulo diz aqui: o justo viverá da fé e não das obras. A vida está na fé, porque Cristo se fez maldição por nós no madeiro, pregado no madeiro. Então, essa vida é a que Cristo nos deu. Então, para resumir o capítulo 3 e 4 e seguirmos estudando o capítulo 5 e 6 na próxima lição, nós precisamos entender: a lei é um condutor moral de Deus. Ela nos conduz à moralidade divina. Ela nos conduz à moralidade divina, mas não serve para nos salvar. Só Cristo é o verdadeiro capaz de nos justificar e nos isentar das obras da lei. Paulo diz que até o tempo determinado para o Pai, pelo Pai, o menino era educado por tutores, era conduzido por aios. Então, o que quer dizer isso? Até que Cristo fosse manifestado, a lei servia para conduzir o povo à vontade de Deus. Mas agora que Cristo é ressuscitado e manifestado como o Salvador da humanidade, a lei ela não está mais válida para a salvação. Agora, o nosso padrão moral é em Cristo. E uma última coisa: quando diz que não há mais homem, nem mulher, nem macho e fêmea, que todos são um em Cristo, não invalida o nosso comportamento moral, né? Os papéis que Deus ortogou ao homem na sociedade, na família, e os papéis que Deus ortogou à mulher a mulher em casa e na sociedade continuam valendo. Então nós temos que ser íntegros, honestos e pensar nas coisas do alto se somos regenerados. Então esse foi o vídeo, ficou um pouco longo, 17 minutos, eu vou ter que cortá-lo, mas fique com essa palavra, com essa reflexão. A lei existia para nos conduzir a Cristo. Cristo chegou e a fé nele pode salvar a sua alma do inferno. Fique com Deus, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.